Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Nesse processo todo pós amputação, eu fui trabalhar, fui estudar, fiz a licenciatura para geografia. Você chegou a dar aula? Eu cheguei a dar aula aqui, achando que eu estou em Itajaí, né? Lá em Itajaí eu cheguei a dar aula, sim, em alguns momentos. Trabalhei como fiscal de tributos lá na minha cidade natal, lá em Francisco Beltrão, concursado. Só que em 2009, quando entrou o esporte na minha vida, eu pedi exoneração. Por quê? E vai muito de encontro com o que eu acabei de dizer, com o que me apaixonou dentro do esporte. Porque eu olhava para o lado e tinha lá o Carlos, o João, o André, o Paulo, com 20, 25, 30 anos de casa, fazendo a mesma coisa. Pegava o bloquinho de notas. Fulano, você recolheu R$1.000, devia ter recolhido 1.200. Aqui está multado, está notificado. Notinha, 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu não me via. Dá um desespero, né? Quando eu conheci o esporte, pior ainda. Me dava urticária. A profissão é excelente. Eles têm casa, os filhos são formados, viveram uma vida tranquila. Mas eu não vi aquilo. Eu sendo a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa durante 20, 25, 30 anos da minha vida. Quando eu encarei o esporte, não foi fácil. Saí de um concurso, saí da minha cidade natal, onde eu tinha todas as minhas relações. Era toda lá, família, amigos, namorada, tudo. Era lá. Eu não conhecia ninguém em Itajaí. De Francisco Beltrão em Itajaí são 650 quilômetros. É longe? É longe. Não dá pra ir e voltar todo final de semana, nem todo mês. Morei 1 ano e meio embaixo de um ginásio. Embaixo da arquibancada de um ginásio. A gente fechou um vestiário, jogou lá umas beliches, um fogão, uma geladeira, um sofá, uma mesa e deu. Eu e mais 3 pessoas com deficiência. Eu vou ser politicamente correto, porque se fosse em outra situação, eu diria eu e mais 3 aleijadinhos. Lá no dia a dia, a gente não tem essa de politicamente correto. É cego, é aleijado, é sem perna, não tem essa. Por quê? Dentro do esporte, tu percebe que as pessoas que estão lá todos os dias ou periodicamente, se testando, se colocando à prova, elas passaram da fase do coitadinho, do não me toque, do tadinho de mim que não tem uma perna, tadinho de mim que não enxergo. Eles estão em outro nível. Se você chamar ele de cego, deficiente visual ou filho da puta, é a mesma coisa. Entende? Pode me chamar do que tu quiser. Saci albino, perneta... Tem dá vários. pra ser criativo, né? Dá pra ser muito criativo. Muito criativo. E dá pra sacanear muitas pessoas também. Depois a gente chega nessa parte. E aí agora eu esqueci até o que eu ia falar. Viu? Então, mas é interessante essa visão. Quando eu vim morar para Itajaí, eu morei 1 ano e meio embaixo do ginásio. Eu cheguei a fazer 14 horas diárias trabalhando numa empresa para fazer banco de horas. Depois é que eu comecei a dar aula. Então quem veio o Flávio Reitz, que foi para Londres 2012, Rio 2016, Mundial em Doha, no Catar em 2015, Tóquio 2020, Parapan de Toronto em 2015, onde eu ganhei medalha de prata. Quem vê o Flávio viajando, sendo seleção, não viu os tombos que eu caí lá atrás, sabe aquela frase? Então, assim, mas não me arrependo também. Não me arrependo porque muito provavelmente eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive e o mundo de possibilidades e de estímulos, de exemplos que a gente recebe todos os dias. Se tu tá olhando pra mim com cara de que, que exemplo, que força, que garra, eu tenho 20 no meu dia a dia que eu olho pra eles e falo assim, eu não tenho nada. Porque aí chega um cara com a cadeira de rodas, tu já fala assim, puta que pariu, essas calçadas, não tem ônibus, não tem nada. O cara rodou de cadeira de rodas 4 km pra vir treinar. Sabe o que é o treino dele? Dá 10 voltas na pista e depois volta pra casa. E ele vem, todos os dias. O deficiente visual vem de uma outra cidade, pega 2 ônibus. Teve um outro dia que estavam fazendo uma obra lá de saneamento, ele caiu dentro da valeta, numa posição que ele não conseguiu levantar. Ele teve que chamar a atenção das pessoas com a bengala. Balançando a bengala para as pessoas virem, porque nem estavam ouvindo, que ela caiu num buraco que o som subia só, não ia para os lados. E eles vêm treinar felizes. Eu vou ficar me lamentando por não ter uma perna, sendo que tem um mundo de possibilidades?
Não. Mas tem um aprendizado aí também, né? Porque o normal das pessoas quando olham qualquer pessoa com deficiência é falar que dó, né? Isso. E eu não sei se a palavra certa que eu vou colocar, eu não sei se essa palavra que eu vou colocar agora é a certa, mas eu quero saber a sua opinião. Incomoda esse tipo de approach que as pessoas têm quando vem um deficiente, alguma coisa? Opa, incomoda? Não me incomoda pelo meu histórico. Porque eu não me posiciono numa situação que as pessoas vão olhar, ai que dó. Quando as pessoas me olham e entendem o que eu faço, eles já vão dizer assim, que exemplo. Eu acredito que deve incomodar muito aquelas pessoas que se colocam numa posição assim. E aí vai muito de encontro àquilo que eu falei anteriormente. O autopreconceito, o se jogar nas cordas. É muito mais cômodo, é muito mais tranquilo, não precisa sofrer, não precisa fazer nada, não precisa se colocar a prova, não precisa se colocar a critério de julgamento de terceiros. Só que aí tu fica à mercê de ser tratado como sempre foram tratadas as pessoas com deficiência. Como ineficientes, incapazes, inativos e todos os índices que você quiser utilizar. Então depende muito da situação. Eu acho complicado. A pessoa que nunca teve contato com uma determinada situação chegar e já querer tratar de uma determinada maneira. Eu acho que tem que ter um pouco de tato. Se tu nunca conviveu com ninguém com deficiência, tu não vai chegar, ou que tu não conhece ninguém, tu não vai chegar assim, e aí, aleijadinho! Não funciona assim. Automaticamente, você vai ter uma contrapartida de repulsa ali. Mas você pode muito bem chegar para a pessoa, como que você gostaria de ser tratado? Normal, né? 5, 6 palavras, você cria uma linha de confiança, uma linha de relação, uma linha direta de como quer ser tratado. Pronto, acabou. Eu gosto de ser tratado de Flávio Reis ou sem perna. Pronto. Ou Saci Albino, ou maldito. Qualquer coisa. Qualquer nomenclatura vai ser aquela que a pessoa gosta de ser utilizada. Agora, chegar do nada e falar, e aí aleijado, aí cadeirante, aí não sei, fica complicado. Entendi. E aí, por que eu digo isso? Que muito do preconceito ele vai pela falta de conhecimento. Porque tu preconceitua aquilo que você não conhece. Porque eu conheço esse celular. Eu não tenho como ter preconceito dele, não vai fazer mal pra ninguém, a não ser o custo dele, né? Aí a gente, na verdade, é conceito, né? Eu sei que o celular custa um Apple ainda, né? Um iPhone custa pra cacete. Não é preconceito, é conceito, é fato. Agora, eu cheguei, tá aqui tudo na minha frente, cadeirante. E agora, o que eu faço? Ah, tadinho. Não tem por que dizer tadinho. Por que tu tá com medo de interagir? O cara tá ali lúcido, interagindo, sendo autônomo, querendo ir e vir, dando a tapa à cara, né? Sendo ali, querendo fazer parte da sociedade. Então eu digo que o preconceito também parte muito da falta de conhecimento. E da falta de vontade de conhecer, da falta de bom senso. Como eu disse, chega e pergunta, como você gostaria de ser tratado? Como é que eu posso me referir a você? Como você fez antes? Pra mim, pouco importa. O que eu mais ouço é o perneta. Tanto que meus amigos mostram pra mim no celular. Tá aqui, ó, Flávio Perneta. Sem perna. Saci Albino. Eles mostram como estou no WhatsApp das pessoas. Mas pra mim isso é de boa porque faz parte já da minha persona, né? Não tem como esconder. Não tem como esconder e eu não sinto nem um pouquinho de vergonha. Tem várias situações assim que acabam fica bem explícito isso, por exemplo. E eu acabo tentando, de certa maneira, deixar engraçado ou mais leve para que a pessoa também não fique constrangida. Por exemplo, em buffets, ao se servir. Tu precisa de ajuda? Não. Eu preciso de ajuda? Eu imaginaria que não. Eu não preciso de ajuda. Mas eu posso precisar se for para carregar alguma coisa quente, se for para carregar alguma coisa que pode transbordar. Mas aí eu vou pedir. O que acontece geralmente é, vi uma pessoa com deficiência. Você quer ajuda, tadinho? Com aquela coisa de tadinho? Você quer ajuda? Pode... Não, pode deixar. E daí eu uso do sarcasmo, né? E falo assim, ó, não te preocupa que para comer toda aleijada dá jeito. Não é nem que ele carregue o prato na boca, mas ele vai dar um jeito de comer. Para quebrar um pouco e dizer assim, não, a gente se vira, se for necessário, a gente pede ajuda. Então, essas situações do dia a dia
só quem convive que vai poder ter esse discernimento um pouco melhor de saber como lidar. Eu sei que é difícil, mas muito, como eu disse antes, pela falta de conhecimento do dia a dia e de como as pessoas agem com a própria deficiência, né? Apesar de ser normal, como ser humano, a gente se preocupar com o outro, A empatia, né? a empatia, mas esse tipo de approach, assim, de te aproximar, tem um pouco do preconceito que você falou, né? Sim, sim. Hoje em dia tem um termo sendo muito utilizado que é o capacitismo, né? É um termo... Porque o que acontece? Existe o preconceito contra a sexualidade, homofobia, contra a pessoa que tem sobrepeso, gordofobia, e assim vai, né? O racismo, contra as raças. E não existia um termo que era de entendimento geral que exemplificasse o racismo, ou o preconceito, na verdade, contra a pessoa com deficiência. Então, se chegou ao tal do capacitismo. O que é o capacitismo? É você olhar para a pessoa e subjugar ela. E olhar o Flávio sem perna e achar que ele não consegue se servir no buffet. Uhum. Olhar um deficiente visual e achar que ele não consegue seguir de um lugar para o outro sem a mínima percepção. Olhar para um cadeirante e achar que ele não pode estar no mercado de trabalho. Entende? E essa questão. Tem uma frase que é muito elucidadora. Que é utilizada muito, que é um comparativo grotesco, mas acaba sendo engraçado em algumas situações. Não dá uma de João sem braço. É negativo? Por que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa está fazendo corpo mole ou está tentando me enganar. Isso é capacitismo. É você achar que a pessoa que não tem um braço também vai fazer vai ficar dando mole. Entendi. Entende? Então, quanto mais você tentar não olhar para a pessoa, ou melhor, quanto mais você tentar olhar para a pessoa sem definir ela, sem se subjugar, melhor, você corre menos risco de entrar para um capacitismo, sem julgar o que ela pode ou não fazer. Muito disso isso abriu minha mente. Assim, Que bom. Muito disso é ocasionado pelo próprio posicionamento das pessoas com deficiência. E eu explico por quê. Tu acha, por exemplo, que eu me enquadro em alguma situação de capacitismo? De mim mesmo? Fluindo de mim como deficiente? Não. Só que as pessoas fazem isso. E eu posso citar inúmeros exemplos. Por exemplo, quando a gente convida alguém para ir para a pista de atletismo, um cadeirante, por exemplo. A gente sabe que ele não pode correr. Ele é cadeirante. Não pode correr com as suas próprias pernas. Aí quando a gente chama ele, qual que é a primeira coisa que ele faz? Que ele fala? Não consigo correr. Cara, tá intrínseco. Pra que evidenciar uma coisa que tá ali? Tu não precisa me dizer que tu não pode correr. Uhum. Uma pessoa que não tem uma das mãos. Eu não consigo pegar a bola com as duas mãos. Sim, ok. A gente sabe disso. E aí, por que eu digo isso? Quando as pessoas chegam lá, elas estão tão... Como é que eu posso dizer? Elas estão tão fechadas naquele mundo de que elas não conseguem fazer, aquele autopreconceito que eu falei, que elas evidenciam que elas realmente não conseguem fazer. E que dificilmente elas vão fazer algum dia na vida de novo. Como é pegar uma bola com as duas mãos, sendo que tu não tem. Como é correr com as duas pernas, sendo que não funciona ou que não tenha. A gente sabe, não tem volta. O que a gente faz quando chega uma pessoa assim lá? A gente mostra para ela, evidencia e faz com que evolua o que ela pode fazer. Então, se tu não corre com tuas pernas, então tu pode correr com os teus braços. Assim como você é obrigado a andar com os braços na própria cadeira de rodas. Se você não consegue pegar a bola com as duas mãos, tu vai jogar ela com uma mão só. E cada um vai fazer a sua adaptação para treinar aquilo que ela consegue fazer.